Aos que ficam aqui, por gentileza, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Josué capítulo 1. Você ouviu certo, Josué. Nós vamos dar uma pausa aí na série em Apocalipse, uma vez que tivemos que quebrá-la hoje pela manhã com a pregação dos nossos irmãos americanos, como foi adiantado pelo reverendo André. Hoje, portanto, vamos a Josué, meditar nos 9 primeiros versículos desse texto, com a graça do nosso Deus, com a sua permissão e com santa expectativa no seu espírito. Josué capítulo 1, versos 1 ao 9, vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus com reverência e atenção neste instante. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Verso 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eis a palavra do nosso Deus, irmãos. Pai querido, nós te pedimos graça mais uma vez neste instante, confiando que é do teu interesse, ó Deus, que o teu nome seja glorificado pelos teus atos redentores no Antigo Testamento, bem como, ó Deus, o ápice da tua graça que nós enxergamos em Cristo Jesus. Isso nós podemos verificar através da pregação da tua palavra. Por isso, te pedimos, por favor, Deus, nos ajude em nome de Jesus. Nós dependemos do Senhor, nós carecemos, ó Deus, do teu mover, para que cada um de nós aqui seja convicto dos pecados, bem como da salvação em Cristo Jesus. Assim te oramos em nome dele, para a sua glória. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, em 2015, um programa de TV criou um quadro bem interessante, chamado Chefe Secreto. Nele, o diretor de uma empresa se travestia de um funcionário comum para acompanhar no dia a dia ali como é que a empresa de fato estava caminhando. Ele então tinha esse momento particular como meio de supervisionar o andamento das coisas. E num dos episódios, o superintendente, ele recebeu a incumbência de montar um gerador de energia. Ele era um executivo, ele nunca tinha se deparado com uma situação dessa. Ninguém lhe explicou como montar um gerador de energia. E então se viu em apuros. Primeiro, para não revelar o seu disfarce, começou a olhar para um lado e para o outro, observando os movimentos dos demais funcionários, para ver se era possível copiar e de alguma maneira montar esse gerador. Mas chegou um momento em que o seu limite foi alcançado. Ele teve que buscar orientação de um superior, se chateando, dizendo: alguém precisa me explicar.
Eu preciso ser ensinado. Eu preciso de capacitação para realizar a tarefa. Ocasionalmente é o que nós precisamos também, meus irmãos. Nós precisamos de guias, de orientadores, de companhia. Precisamos de capacitadores. Até porque tudo o que nós fazemos, assim o realizamos para a glória do nosso Deus. Isso envolve a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Isso envolve, irmãos, o nosso trabalho missionário também. Certa vez, Hudson Taylor, um famoso nome da história das missões mundiais, disse o seguinte: existem 3 fases na maioria das grandes tarefas empreendidas para Deus: a impossível, a difícil e a feita. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, jamais faltará a provisão de Deus. Ele capacita. É sobre isso que nós vamos meditar nesta noite, a partir desse texto aqui de Josué, capítulo 1. Josué, juntamente com Ruth, 1 e 2 Samuel, Esdras, Neemias e Jó, é um dos poucos livros que de fato se chamam pelo nome do personagem principal. Josué, desde o primeiro verso, é apresentado aqui para nós. E o pano de fundo desta obra literária diz respeito à entrada do povo da aliança, dos israelitas na terra prometida, chamada de Canaã, onde manam leite e mel. É a segunda geração daqueles israelitas que saíram do Egito, caminharam por longos 40 anos no deserto e, enfim, veriam aquela promessa do Senhor sendo concretizada em seus dias. Quem os guiou? Desde o primeiro passo, lá no Egito, até as margens do Rio Jordão, perto dessa terra, fora Moisés, o grande comandante. Porém, Moisés não teve o privilégio de pisar na terra com seus próprios pés. Ele foi proibido pelo Senhor de fazer isso, uma vez que também pecou, desonrando a Deus outrora. Quem teria o privilégio seria justamente Josué, o próximo líder, o seu sucessor, apresentado aqui no capítulo 1 deste livro sagrado. Mas engana-se aquele que pensa que esse foi um processo super rápido, que foi do nada que Josué se levantou como líder e então guiou o povo de Deus à conquista da terra prometida. Não, irmãos, pelo contrário, isso demorou bastante, um processo de transição, diversos elementos de aprendizado intencionais pela parte do nosso Deus estiveram envolvidos. Se nós olharmos, por exemplo, para Êxodo 17, 24, 32 e 33, números 11, 13, 14, 26 e 27 e Deuteronômio 31 e 34, todas as vezes em que o nome Josué foi citado antes deste livro, nós podemos observar que ele teve muita coisa para aprender antes desse instante aqui em Josué capítulo 1. São 11 lições. E eu vou descrever cada uma delas para vocês. Primeiro, Josué aprendeu que Deus não tolera rebeliões contra si mesmo. Segundo, Josué aprendeu que o poder para vencer guerras é de Deus, e não dos carros e cavalos dos grandes exércitos. Terceiro, ele foi ensinado que Deus não é uma pessoa distante, mas presente no meio do seu povo. 4, aprendeu que o pecado é algo terrível. 5, que Deus guia o seu povo. 6, que a glória de Deus deve estar em primeiro lugar. 7, ele aprendeu que um homem de Deus precisa submeter-se a Deus e confiar nele, mesmo que todo mundo seja contrário a isso. 8, ele aprendeu que Deus não pode ser encaixotado, encarcerado de acordo com as nossas preferências. 9, ele aprendeu que Deus é fiel às suas promessas. Ele é um Deus de aliança, de pacto. 10, ele aprendeu que a liderança espiritual do povo de Deus vem do próprio Deus. E 11, mais importante no nosso contexto aqui, Josué aprendeu que ninguém é indispensável no reino de Deus. Ninguém é imprescindível. No primeiro parágrafo do livro, observe aí então, nós temos 2 personagens centrais aparecendo para cada um de nós.
São duas pessoas, duas figuras, irmãos, importantíssimas de fato aqui no nosso texto, cada um com seu título, que devem aqui estar bem colocados para que nós entendamos o desenvolvimento do texto. Primeiro, nós observamos o nome de Moisés, chamado de meu servo. Depois, Josué, chamado de auxiliar de Moisés. São termos-chave se queremos entender de fato quem é Josué e o que Deus fez através da sua própria vida. E aqui, olhando para esse texto sagrado, os 9 primeiros versos desse livro, nós podemos entender que uma mensagem central pode ser extraída dele. E esta é a seguinte: Deus, estando presente conosco, nos encoraja a fazer a sua obra. Eu vou repetir. Deus, estando presente conosco, nos encoraja a fazer a sua obra. Pergunta: como é que isso acontece? Como é que funcionou isso, pelo menos no relato aqui desse texto sagrado? De que forma Deus, estando presente conosco, nos encoraja a fazer a sua obra? De duas formas. Primeiro, versos 1 ao 4, nos lembrando que Ele é maior do que nós. Vamos ao texto sagrado. Vamos observar o que as Escrituras de fato nos ensinam a partir dele. Veja, a partir do verso 1, a primeira informação que nos salta, a descrição de quando os eventos descritos ocorreram, foi depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Exatamente depois do funeral, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. É necessário fazer uma pausa, irmãos, para entender o peso dessa declaração que foi colocada aqui nesse texto. Você sabe quem é Moisés, o servo de Deus que se encontrou morto naquele instante? Moisés foi o mediador escolhido para libertar o povo do Egito. Moisés foi aquele que enfrentou o faraó e todo o seu exército em fuga do Egito. Moisés foi aquele que, junto com Arão, o seu irmão, transformou uma vara em serpente diante do governador egípcio. Moisés foi aquele, através do milagre do Senhor, que transformou a água do rio Nilo em sangue. Moisés foi aquele que abriu o mar vermelho para que o povo de Deus pudesse atravessar. Moisés foi aquele que liderou os israelitas por 40 longos anos. Moisés foi aquele que subiu ao Monte Sinai, promovendo de fato, irmãos, agora a comunicação pactual de Deus com o seu povo, através das tábuas da lei. Moisés foi aquele que corrigiu os israelitas em momentos críticos, difíceis da vida daquele povo, cheio de murmuração, cheio de idolatria, especialmente do bezerro de ouro ali, Êxodo capítulo 32. Moisés, irmãos, ele foi aquele que escreveu o livro da lei. Nós acabamos de ler sobre isso aqui no texto de Josué. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés foi aquele que levou o povo às margens do rio Jordão para que pudessem contemplar a terra prometida pelo Senhor. Por essas razões e por outras, nós podemos, irmãos, de fato fazer uma leitura do último verso de Deuteronômio ao seu respeito. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Portanto, entenda, irmão, Moisés era a grande figura nacional. Era o grande ídolo, no bom sentido, das crianças. Era aquele que era visto com admiração em tudo que o povo de Deus passou durante 40 anos de peregrinação. Lá estava Moisés aconselhando, pastoreando, corrigindo, conduzindo esse povo no clímax das suas vidas. No ano passado, irmãos, o mundo do futebol foi surpreendido com a notícia da saída de Lionel Messi,
um dos maiores jogadores dos nossos tempos, do Barcelona Futebol Clube. Ele havia chegado naquele time ainda criança e se desenvolveu passo a passo, liderando essa equipe a vários títulos. De tal maneira, irmãos, que o seu tempo chegou ao fim e os fãs daquele time se desesperaram com a sua saída. O que será de nós agora? Quem irá nos liderar às vitórias? Bem, na coletiva de imprensa última, o presidente da instituição deu uma declaração importantíssima: o Barcelona é maior do que Messi. É uma situação um pouco semelhante com o que nós temos aqui no nosso texto, irmãos. Deus é maior do que Moisés. Agora entenda, portanto, com o devido peso que é colocado aqui desde o início do livro de Josué: meu servo Moisés está morto. Imagina como o povo então se encontrou. Imagina o desespero em ter que lidar com os dilemas da vida. O grande desafio em conquistar aquela terra prometida sem o líder, sem o homem de confiança, sem o pastor de Israel. É por isso, Deuteronômio 34, 8, que os israelitas choraram por Moisés por 30 dias e 30 noites. Desespero completo, muito pranto, muito luto. Quem nos liderará às vitórias agora? O que é que nós vamos fazer de agora em diante? Deus responde a Josué, irmãos, o sucessor de Moisés: agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. E Yahvé quer que os israelitas continuem no jogo, com a mesma intencionalidade, irmãos, de atravessar o rio Jordão e entrar na terra. A promessa continuava, a missão não se acabou, o jogo ainda estava rolando, e Deus finalmente estava para dar, como nos registra o texto sagrado aqui, aquela terra em possessão ao seu povo. Era uma promessa, só que era uma promessa antiga, irmãos. Não dizia respeito apenas aos tempos de Josué, ou aos tempos até mesmo de Moisés. Nós lemos o seguinte, como prometia Moisés, ou seja, isso já era algo antigo: todo lugar onde puserem os seus pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. A terra jurada de Canaã, portanto, irmãos, na região da atual Palestina. Ela foi, portanto, comunicada a Josué. Ela foi também comunicada a Moisés. Mas, venhamos e convenhamos, essa promessa era independente e transcendia em muito até mesmo Moisés. Afinal de contas, ele, como tantos outros, morrem. A promessa de Deus, no entanto, permanece de pé. E por isso um comentarista diz o seguinte: as pessoas mudam. Todos aqueles que saíram do Egito com Moisés aos 20 ou mais anos morreram no deserto. Foi uma nova geração que entrou na terra. Os líderes mudam. Josué substituiu Moisés. Deus, porém, não muda. Em outras palavras, Deus, estando conosco, Ele nos encoraja a fazer a sua obra, nos lembrando que Ele é maior do que nós. Em segundo lugar, meus irmãos, versos 5 a 9, Deus, Ele, estando presente conosco, nos encoraja a fazer a sua obra, nos garantindo que Ele jamais nos abandonará nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele nos garante que jamais nos abandonará nos momentos mais difíceis da nossa vida. Perceba, portanto, que o novo líder estava pronto. Foi muito tempo que passou até que ele tivesse a oportunidade de se levantar como novo guia de Israel. Ele agora tinha uma tarefa importantíssima. Teria, irmãos, que guiar o povo para a posse arriscadíssima da terra prometida.
Eu a taxo assim pelos imensos obstáculos que ele iria encontrar, pelos grandes desafios que iriam surgir no meio do caminho. Para começar, irmãos, estamos falando de uma geração de pessoas que cresceu no deserto. Como é que eles iriam atravessar o rio Jordão, cuja largura é de 18 metros e profundidade de 5? Eles não sabiam nadar. Além disso, meus queridos, diante deles estava o desafio de um sucesso militar contra 7 nações poderosíssimas que habitavam a terra de Canaã naquele momento. O autor de Deuteronômio as escreve no capítulo 7, verso 1: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Detalhe: são 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Lá em Números capítulo 13, no tempo de Moisés ainda, quando ele estava vivo, o servo de Deus teve uma ideia importantíssima. Ele decidiu enviar alguns espiões, espias, dentro da linguagem bíblica, para investigarem como de fato era essa terra. O que é que nos espera em Canaã? Quais são os grandes obstáculos? O que é que nós precisamos fazer para conquistá-lo? Ele enviou, portanto, uma equipe para que pudessem tomar nota e então trazer relatório para ele. O problema, irmãos, é que o relatório passado por quase todos os espias, guarde isso aí, quase todos os espias, versos 28, 31, 32 e 33, foi o seguinte: o povo que vive lá é poderoso, Moisés. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Dá para imaginar o desespero desde a época de Moisés, lá em Números capítulo de número 13. Voltando ao nosso texto agora, olha o que Yahvé comunica a Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Por que será? Algo mudou dentre o tempo de Moisés até o tempo de Josué? Será que essas nações poderosas se enfraqueceram? Será que Josué era mais parrudo de fato do que Moisés, mais corajoso? Será que o sistema bélico de Israel se desenvolveu e agora era possível conquistar Canaã? Não, irmãos. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Do mesmo jeito, assim como estive com Moisés, eu estarei com você. O Deus que esteve com Moisés, irmãos, nos grandes atos redentivos descritos em Êxodo, e estaria com Josué também. Não há motivo para temor. Não é porque Josué é mais parrudo, não é porque o sistema bélico se desenvolveu, não é porque as nações se enfraqueceram, é porque Deus estava com seu povo, e seu povo precisava crer. Mas como foi que Deus esteve com Moisés? Êxodo capítulo 3, versos 10 a 12 nos descreve: vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Moisés falava: Senhor, é o homem mais poderoso do mundo, e os israelitas nem ao menos me reconhecem como parte do seu grupo. Quem sou eu para me aproximar de faraó? Serei devorado. E Deus diz: eu estarei com você.
Você lembra de Números capítulo 13, que eu citei agora? A época de Moisés, envio dos espias, quase todos trouxeram relatórios negativos, à exceção de 2 pessoas. Curiosamente, os 2 únicos da primeira geração que entraram na terra prometida. O primeiro deles, irmãos, é Caleb, filho de Jefoné, e o segundo, Josué, filho de Nun. Sabe o que foi que Josué trouxe como relatório para Moisés? Na sua época de aprendizado ainda, ele disse o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel. Ele a dará a nós, somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. O problema é que, infelizmente, naquela época, os espias com relatórios negativos eram maioria. E o povo preferiu que, de fato, não houvesse uma invasão a Canaã naquela altura. Mas não foi por falta de fé de Josué e nem de Caleb. Todo mundo foi proibido, portanto, de entrar em Canaã, à exceção daqueles 2 homens de Deus. Agora, irmãos, Josué capítulo 1, tendo essa experiência já passada e enfrentando os novos desafios da liderança, ainda que com o mesmo objetivo, Josué se via no momento mais complicado da sua vida, momento mais difícil. Como é que alguém vai suceder Moisés? Não há profeta como ele. O Senhor estava com ele, irmãos. O texto nos diz o seguinte: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. 3 vezes a repetição acontece no nosso texto, mostrando as razões para tal a seguir. Primeiro, força e coragem por causa da promessa. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Como falei, a promessa é antiga. Ela transcende inclusive o próprio Moisés. Vem desde Gênesis capítulo 12, quando Abraão então recebe a palavra do Senhor acerca da possessão de uma terra para os seus descendentes. Enfim chegou o momento. Abraão recebeu e morreu, Isaque recebeu e morreu, Jacó recebeu e morreu, José, quando você olha um pouco mais para frente, Moisés, e por fim agora Josué, vai poder ver isso concretizado nos seus dias. Força e coragem, será você que vai conduzir o meu povo. Nenhum desses outros gigantes da fé, mas Josué. Segundo, força e coragem também por causa da palavra. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que interessante. Moisés acabara de morrer, irmãos, mas ele deixou um livro escrito. Ele deixou o famoso livro da lei. Estamos falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Naquela época não havia livro de papel, não havia divulgação em massa por meio da imprensa, mas desde ali estava a palavra escrita do nosso Deus. A palavra inspirada pelo Senhor, através ali, irmãos, da pena de homens pecadores. Francis Schaeffer destaca isso, dizendo que Josué conhecia Moisés, o escritor do Pentateuco, pessoalmente. Josué conhecia as forças e as fraquezas dele como um homem. Ele sabia que Moisés era pecador, ele sabia que Moisés cometia enganos, ele sabia que Moisés era apenas um homem. Apesar disso, imediatamente depois da morte de Moisés, Josué aceitou o Pentateuco como algo mais que os escritos de Moisés. Ele o aceitou como escritos de Deus.
E o que ele deveria então fazer a partir desse material recém-coletado e recebido como autoridade divina? Ele deveria pregar, ele deveria meditar, ele deveria obedecer. E assim, dentro do seu contexto, ele seria bem-sucedido por onde quer que andar. Seja fiel ao Senhor e tudo vai ficar bem. Inclusive no momento mais difícil da sua vida. Que lição, meus irmãos. Terceiro lugar, força e coragem na presença. Meio que resumindo tudo e chegando a um fim, momento conclusivo. Verso 5, Deus conclui, reafirmando: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pergunta: o que é que isso tem a ver conosco? O que é que essa história, irmãos, tem de ligação com a gente? E o que é que nós temos de ligação com esse texto? Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 15, que tudo que foi escrito no passado, assim o foi para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, nós mantenhamos a nossa esperança. O que é que isso significa na prática? Que há ensino nesse texto que nós estudamos para nos dar esperança para a vida. Essa esperança, irmão, entenda, ela é independente da gente. Ela não é centralizada em cada um de nós. Você não é a esperança. Nós não somos a esperança. Nós não centralizamos essa esperança do nosso texto em homens, em servos de Deus, em líderes, nem mesmo em Moisés. Essa esperança, de fato, irmãos, ela vem no Senhor. É uma esperança naquele que de fato é maior do que nós. Essa esperança vem, irmãos, de fato, a partir daquele que está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Josué passou a liderar o povo de Deus e foi bem sucedido, inclusive, naquilo que ele realizou, foi muito importante para o seu povo. A muralha de Jericó, por exemplo, sucumbiu diante do seu comando. E se Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué abriu o Rio Jordão, fazendo os israelitas atravessarem. Josué teve sucesso, irmãos, contra a cidade de Ai, no empreendimento militar. Josué venceu os poderosos reis do norte. E foi Josué quem organizou a distribuição das terras para as 12 tribos. Ele fez coisas grandiosas. Mas Josué morreu. Assim como Moisés, irmãos, chegou ao fim o seu tempo naquele instante com o povo de Deus. Do mesmo modo, essas coisas continuam acontecendo. O certamente morrereis, o livro de Gênesis, continua em vigor. Nós morremos por conta do pecado. Por isso, irmãos, precisamos entender o que fazer diante desses momentos. Quando as pessoas morrem, quando os líderes são afastados, quando os desafios continuam, mas de repente temos perdas significativas que nos levam ao desespero. É o que às vezes acontece quando políticos importantes estão findando seus mandatos. Nós ficamos com medo. É o que acontece por vezes, meus irmãos, quando maridos piedosos morrem, deixando suas mulheres viúvas. É o que acontece quando os filhos saem de casa e os pais agora têm que reconstruir o seu casamento. É o que acontece às vezes quando de fato um empregado numa empresa precisa que seu chefe o ensine a fazer um gerador de energia, mas ele não está lá. O desafio continua. Por isso, muitos devem ter perguntado desde muito tempo: o que será da igreja sem o apóstolo Paulo? O que é que vai acontecer com a gente depois que o pastor for embora da cidade? Como viveremos diante dessas questões? Meu mundo vai acabar. Irmãos, não percamos o ensino do texto. Homens são substituíveis. Ninguém é indispensável no reino de Deus.
E agora? Será que por conta disso foi-se a esperança? Acabou-se a nossa fé? Não. Deus permanece, a sua promessa está de pé. Ele há de caminhar conosco, Ele há de cumprir aquilo que Ele falou, Ele há de nos capacitar para a realização da sua obra, irmãos. É verdade que não existe profeta como Moisés, mas não há Deus como o Senhor. Não há outro como o Deus que nós servimos. E o melhor de tudo é que, diferente de Moisés, de Josué e de todos os outros líderes que conhecemos, Deus é constante, Ele é linear, Ele é soberano, Ele é suficiente, Ele não erra e Ele sempre toma a decisão correta ao nos guiar para si mesmo. Mesmo que nós passemos por vales, por grandes dificuldades, por desafios imensos, como a conquista de uma terra de Canaã, Deus está conosco. E se nós confiamos nele, podemos ter certeza absoluta, irmãos, nós vamos atravessar o Jordão, mesmo que seja difícil. E aqui uma palavra rápida aos líderes da nossa igreja, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de PG, todo mundo. Nos lembremos, meus irmãos, ninguém é indispensável no reino de Deus. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua importância, mas o plano, a promessa, a capacitação, a realização e principalmente a glória pertencem a Deus. E Ele não negocia essas coisas. É verdade que o Senhor nos usa em pequenos ou grandes empreendimentos, e isso é maravilhoso. Somos servos de Deus a pintar uma parede ou a dirigir uma multinacional. Porém, não é a nossa vida que fica no centro. Não é a nossa existência que está no foco. Cada pessoa é única, mas ninguém é indispensável. Somente Deus é imprescindível de fato. Sem Ele, irmãos, nós não vamos atravessar o Jordão. Sem Ele, nós não vamos viver felizes em nossa cidade. Sem Ele, não desfrutaremos bem do amor conjugal. Sem Ele, não veremos nossas empresas verdadeiramente bem-sucedidas. Sem Ele, não encontraremos alegria ao fazer uma venda no comércio. Sem Ele, não acharemos amigos mais chegados que irmãos. Sem Ele, não comungaremos em uma igreja saudável. Deus é o verdadeiro indispensável. Ele é maior do que nós. Ele move a sua missão. Nós precisamos crer nisso, encontrar nele suficiência, descansar no seu trabalho, porque o que ele faz, nós não podemos. O Jordão às vezes é difícil de atravessar. A profundidade às vezes, meu amigo, você não vai conseguir lidar com aquilo. Os inimigos do outro lado do rio, impensáveis. Mas se Deus está conosco, de fato nós teremos vitória. Ele sim é o verdadeiro indispensável. Essa divisão também nos leciona quanto à necessidade de prontidão, de força, de coragem no serviço ao nosso Deus, mesmo que as circunstâncias sejam das mais adversas possíveis, mesmo que os inimigos sejam muitos, nações poderosas, incapacidades pessoais, morte de um líder, afastamento de alguém querido, casamento frágil, discordâncias em ministério da igreja, gigantes intelectuais nos confrontando na universidade, falta de companhia no trabalho, falta de um crente principalmente. Mas Deus é maior do que nós. E diante dos maiores desafios da vida, irmãos, os momentos mais difíceis que nós enfrentamos, inclusive de luto, de pranto, de dor por 30 dias, Ele está com a gente, no momento que nós mais precisamos. Eu sei, meu irmão, entrando na parte sensível, eu imagino que perder um pai é uma coisa terrível, uma dor imensa, é muito difícil. Eu sei, minha irmã, ou eu imagino, minha irmã, perdoar o seu marido por aquele pecado terrível é muito difícil. Eu sei, jovem, adolescente, que a luta pela pureza sexual nos nossos dias é um grande desafio para você. É difícil, às vezes você não consegue. Eu sei, você, querida irmã solteira, eu sei que você pode estar pensando em ceder à tentação do jugo desigual, porque o desafio é penoso. Eu sei que as coisas não são fáceis. Ou quem sabe você hoje
está em necessidade de tomar uma das decisões mais importantes da sua vida, mas está com medo do futuro, daquilo que pode acontecer. Irmão, há sempre um Jordão para ser atravessado. Não importa qual seja, o Jordão sempre é um desafio. Os inimigos parecem ser gigantes, mas quem é o Jordão para aquele que lançou os fundamentos da terra? Quem é um pedaço de rio, um problema circunstancial, uma situação delicada na nossa vida que Deus não possa resolver? Quem somos nós em nossas incapacidades, pecados, tristezas e dificuldades, para que o Senhor não possa nos tratar, nos levar em seu caminho e nos levar de fato a glorificar o seu nome? Você quer atravessar o grande rio? Você quer vencer o obstáculo da sua vida hoje? De acordo com o texto, em todas as áreas da sua vida, o que você deve fazer é centralizar a palavra de Deus no seu coração. Guarde as 7 chaves dentro de si. Não negocie as Escrituras. Pregue para o seu coração. Leia de dia e de noite, medite nas Escrituras como o salmista o fazia. Veja que aqui há o tesouro do Senhor, a orientação dEle, para que você tome aquela decisão difícil, para que você resolva aquela situação conjugal que está difícil, para que você entenda como lidar com as pessoas diferentes de você, que estão lhe causando dano. Olhe para as Escrituras. Veja aqui os preceitos do Senhor, encontre deleite no livro da lei. É a revelação do nosso Deus, é a voz suave e doce do Senhor, nos dizendo, nos capacitando, nos guiando. Vá por esse caminho, faça isso aqui e você será bem sucedido. Por fim, não tenha medo, nós somos fracos mesmo, nós somos incapazes mesmo, nós somos pecadores mesmo. Porém, não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Existem 3 fases difíceis, ou melhor, 3 fases para as tarefas dadas por Deus. Primeiro, impossível, quando não temos fé. Segundo, difícil, quando temos pouca fé. Ou terceiro, a tarefa feita, quando temos plena confiança no Senhor e na força do seu poder. Afinal de contas, Deus estando conosco nos encoraja a fazer a sua obra. No começo do nosso texto, irmãos, nós observamos que Josué foi chamado de auxiliar, enquanto Moisés de meu servo. No fim do livro, na morte de Josué, capítulo 24, nós temos o desfecho dessa história. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Ele tinha 110 anos de idade e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança. O auxiliar, ou servo de Deus, depois de sua morte, Josué, combateu o bom combate. Ele guardou a sua fé, ele terminou a corrida. Esse é o desfecho que nós queremos também para a nossa vida, irmãos. Esse é o sucesso que nós desejamos aqui e agora. E a fórmula existe. Não é uma fórmula mágica, irmãos. É um nome que proporciona isso aqui. Ele não é Josué, embora tenha o mesmo nome deste servo de Deus, Yeshua, Jesus. Ele não é o auxiliar ou o servo de Deus, irmãos, que de fato levou o povo de Deus para a terra de Canaã. Ele é o servo sofredor, imolado antes da fundação do mundo, que veio em carne nos nossos dias e através do seu sacrifício nos comprou do império parasita de Satanás, o império das trevas, nos transportando em movimento para o reino do seu Filho amoroso. É Deus quem faz isso em Cristo Jesus, irmãos, a herança da terra prometida nos céus. Assim como Moisés, nós não chegamos em Canaã por nossas capacidades. O mundo, a carne, o diabo são inimigos ferozes, gigantes que vêm nos devorando. Mas a batalha da salvação é do Senhor. Não é o que nós fazemos, não é o que nós deixamos de fazer.
Foi o Senhor dos exércitos, com a sua graça, com o seu poder, com o seu amor, que conquistou as ruas de ouro ao sacrificar o seu único filho em nosso lugar. O que nós merecíamos, irmãos, era o Egito, era a Babilônia, era de fato a Assíria. Por graça, porém, Ele nos deu o céu. Deus fez tudo isso em Jesus Cristo, o verdadeiro israelita, o maior guia de todos os tempos, o pastor de Israel, o cabeça da igreja. Ele é indispensável, Ele é único, Ele é suficiente, porque Moisés e Josué, apesar de sua grandeza, morreram. Líderes vêm e vão, Jesus também morreu, irmãos, mas Ele é o único que ao terceiro dia ressuscitou em glória, pelo poder de Deus o Pai. Jesus Cristo, irmãos, foi aquele que está assentado de fato à destra do Senhor, intercedendo por nós e nos garantindo com a sua palavra, ao passo que nós atravessamos o Jordão, cumprimos a nossa missão. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Deus é Emanuel, afinal de contas, Jesus Cristo, estando presente conosco, nos encoraja a fazer a sua obra. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos responder ao Senhor em oração silenciosa, nos colocando diante dEle e confiando a nossa vida, a nossa salvação aos seus cuidados. Ore ao seu Deus.